Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Novamente, eu queria agradecer a professora Thaís pela organização desse ciclo de palestra e, com muito carinho, especialmente também ao Centro Acadêmico, né, do curso de Nutrição, que, então, está encabeçando essa proposta junto com a professora Thaís. Em nome do curso de Nutrição, eu gostaria de agradecer a professora doutora Aline pela participação aqui nesse ciclo de palestra, professora Aline, do curso de Nutrição da Universidade Federal da Fronteira Sul. Sabe que é uma alegria muito grande de poder ter uma pessoa com o seu currículo para falar desse tema tão atual, desse tema tão importante para a formação, não só do profissional nutricionista, né, mas para quem trabalha na área. Agradecer a presença de todos os alunos, temos alunos de instituições de todas as regiões do Brasil e também hoje temos participantes da Argentina e de Portugal. Então, não imaginávamos como atingiríamos as pessoas, né, nesse momento de pandemia, mas esse ciclo de palestra, dessa forma, com esse formato, estreitou as nossas relações, né? Então, ficamos muito felizes por estarmos abrangendo esse número tão grande de participantes. Hoje nós tivemos 270 inscritos e eu espero que vocês continuem participando. Sejam todos muito bem-vindos e boa palestra para todos. Muito obrigada, professora doutora Aline. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá bom. É um prazer para mim estar aqui. É um tema muito que eu gosto bastante de falar, então é um prazer muito grande. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se vocês conseguem ver direitinho. Vocês conseguem ver o fundo da minha tela? Sim. Sim, tá bom. Então, eu queria agradecer a Thaís, né, pelo convite. Como eu disse, é realmente um prazer falar sobre esse tema. Como a Thaís comentou, eu sou nutricionista, eu sou mestre e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, onde eu estudei sobre o consumo de carne e o impacto na saúde e no meio ambiente. E hoje em dia eu sou pós-doutoranda em Alimentação e Sustentabilidade pela Universidade de Michigan, e eu sou coordenadora do Sustentária. Não sei se muitos de vocês conhecem, sei que alguns dos alunos do Sustentária estão aqui hoje, que é um núcleo de extensão da USP que atua para a promoção da alimentação sustentável no Brasil. Então, quem não conhece, depois procura a gente lá nas redes sociais, a gente tem diversos materiais educativos, receitas, revistas, livros, um manifesto, depois, ao longo da palestra, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, o objetivo da palestra de hoje é falar um pouco como a gente vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com os recursos naturais disponíveis em qualidade e quantidade suficiente para toda a população. Acho que esse é o grande desafio, falar sobre isso e realmente enfrentar isso para em 2050 a gente ter uma alimentação de qualidade. Então, para começar, eu queria que vocês, coloquei algumas perguntas só para a gente ir se familiarizando, conhecer um pouco vocês e para não ficar uma palestra muito chata que vocês não consigam interagir. Então, se vocês puderem ou entrar nesse QR Code, ou deixa eu já liberar aqui a pergunta para vocês. Vou liberar. E aí vocês colocam e aí ele vai aparecer, né? Vocês entram nesse site aqui, slido.com, e colocar esse código, o FFF, e aí vai aparecer, vocês têm que entrar na parte de post, como está escrito aqui, que vai estar no canto superior direito. E aí vai ter essa pergunta: o que vocês pretendem aprender e debater de hoje? E aí, se vocês puderem colocar uma palavra, e aí a gente espera que apareça aqui a palavra. Tá? Fez esse teste comigo antes da gente começar. Então, se vocês colocarem, eu acredito que conforme vocês vão entrando, vão aparecendo. Vocês conseguem ver? Está aparecendo aqui o número aumentando, então acho que está funcionando. É mais com essa ideia da gente alinhar as nossas expectativas, né? O que vocês pretendem aprender, né? Debater comigo, qual que foi a minha expectativa também de apresentar esse tema.
Então, a gente tem aqui... E vocês podem colocar mais uma palavra também, mesmo depois que vocês mandarem a primeira, vocês podem colocar mais. Então, tem nutrição, saudável, plantio, sustentabilidade está ganhando, né? Vegetarianismo, conscientização alimentar, alimentação e sustentabilidade, agroecologia, reuso, planeta, quintal, benefícios. A gente vai falar sobre várias dessas coisas mesmo. Acho que sustentabilidade é o cerne, né, da questão, como é que a gente tem uma alimentação sustentável, o que é essa sustentabilidade, o que o vegetarianismo, né, a redução do consumo de carne tem a ver com isso. Mais horta urbana, saúde planetária, que é uma coisa que a gente vai começar falando sobre saúde planetária. É um conceito bem interessante, que não sei se vocês já conhecem. Saúde, sim, né, o impacto da saúde, agricultura familiar, o impacto no meio ambiente, da alimentação, MST, vários assuntos realmente a gente vai trabalhar no dia de hoje. Acho que tá bom, acho que deu para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Deixa eu voltar lá para os nossos slides. A gente vai ter mais perguntas, tá? Ao longo da apresentação, vou colocar mais algumas perguntas para você. Então, a segunda, essa foi a primeira que eu comentei. Agora, a segunda pergunta é essa, né? O que você acha, se você acha que a sua alimentação é sustentável? Deixa eu colocar ela aqui para vocês. E aí, se vocês entrarem no mesmo site, da mesma forma, vai aparecer, aí vocês só colocam que sim ou não sei. E a pessoa já colocou que sim, legal. É mais com o objetivo de a gente saber se as pessoas sabem de fato esse conceito, se elas sabem, se elas acham que elas conseguem fazer isso na prática ou não. Esperar só mais um pouquinho para ver se a gente consegue mais algumas respostas. A maioria aqui está falando que não. A gente já tem 31 pessoas que responderam falando que a maioria não, algumas sim, algumas não sei. Acho que deu para a gente ter uma ideia, mais ou menos, né? Então, a maioria das pessoas aqui que responderam estão falando que acham que não tem uma alimentação sustentável. Então, vamos ver se se o conceito que vocês têm de alimentação sustentável é realmente isso que vocês, né, o que eu vou apresentar hoje, e se vocês têm ou não têm, né? E quem não sabe, se vocês vão conseguir aprender alguma coisa hoje diferente. Então, deixa eu parar aqui a pergunta. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, antes da gente falar sobre alimentação sustentável, é saúde planetária. Uma das pessoas colocou lá, né, na nossa nuvem de palavras, a saúde planetária. E, na verdade, saúde planetária é um conceito mais recente, em que ele considera a saúde das pessoas no ambiente e a interação com o meio ambiente. Então, não estuda só as pessoas, não estuda só o meio ambiente, mas essa interação, né, com o foco num foco global e que seja também baseado em evidências, tanto para os humanos quanto para os sistemas naturais. Então, ele visa não só a saúde das pessoas, nem a saúde dos planetas, né? A saúde do planeta, mas as duas coisas em conjunto. Então, acho que é algo muito interessante que é como se fosse um macro, né, em relação à alimentação sustentável, que também pensa na saúde das pessoas e na saúde do planeta. Eu trouxe aqui um gráfico do curso de saúde planetária do pessoal da Telesaúde do Rio Grande do Sul. Então, se vocês não conhecem esse curso, é um curso em EAD, e depois, mais no final do curso, eu vou mostrar para vocês direitinho o site para vocês entrarem, mas é um curso bem interessante que eu recomendo bastante. Eles têm uns gráficos lindos. Esse, por exemplo, aqui, eu trouxe para tentar mostrar para vocês que como que é a relação, né, da gente ver as emissões de gases de efeito estufa no mundo, como isso causa mudanças climáticas, né? Então pode ser aumento das temperaturas, aumento das chuvas, desastres naturais, e isso tem a ver, né, com as ondas de calor. E, de certa forma, pode,
ocorrer uma perda da biodiversidade, tanto da terra quanto dos oceanos, e isso impactar, por exemplo, na produção de alimentos e na segurança alimentar. Então, a gente consegue ver como as coisas elas são interconectadas. Então, não adianta a gente estudar só aquilo que está no prato, né? Mas o sistema todo da alimentação. E essa é uma outra figura também que o curso de telesaúde coloca. Eu achei bem interessante que eles falam assim, que o enfoque tradicional do ecossistema era assim, sobre a economia, a comunidade e o ambiente, dizem que a economia tem um grande peso e o meio ambiente pequenininho, tudo separado, então as pessoas estudando cada uma das coisas, ou impactando em cada uma das coisas de forma isolada. Mas, na verdade, esse foco mais sistêmico é quando a gente tenta colocar tudo junto em prol ali da saúde, né? Tanto das pessoas quanto do planeta. Acho que essa é a parte importante da gente estudar sistemas, né? Porque a gente vê essa conexão entre as grandes áreas. Então, isso, né? A saúde planetária, ela é um sistema extremamente complexo, que abrange várias disciplinas, setores, regiões geográficas, culturas, escalas. Então, é algo muito grande que a gente tenta estudar para ver como que essas coisas interagem e qual que é o resultado final disso. E ela precisa de um pensamento sistêmico, de pensar no todo, e integrar todos esses conhecimentos. Então, não é só trabalhar, por exemplo, no hospital com um médico, mas sim integrar esse conhecimento em busca ali da saúde do paciente. Isso não só no hospital, mas em todos os locais em que a gente trabalha. Então, o que eu queria colocar é que a comida não é só aquilo que está no prato, né? Quando chega ali, que a gente vê, a alimentação ela não é só aquilo. Quem assistiu a live do Sustentária, que aconteceu agora há pouco, né, das 5 às 6, a Nadine fez uma colocação que eu achei super interessante, em que ela falou, muitas vezes a gente acha que a comida brota no prato, né? Quando a gente aprendeu nutrição lá há 15 anos atrás, era isso que a gente aprendia, que era só o alimento que estava no prato, mas não todo o processo que aconteceu até aquele alimento estar no prato, né? Então, desde a produção dos alimentos, o que tem incentivo para a produção, o que não tem, o que dá naquele lugar e o que não dá, o transporte daquele alimento, o processamento, a forma de venda e, de fato, o consumo, que é ali quando a gente vai comer aquele alimento. E até também o descarte, né? O que a gente vai consumir e o que a gente vai descartar. Então, isso é a definição de sistemas alimentares. A gente pensa também em todo esse sistema, né? Em todos os atores e as conexões que envolvem, desde a produção, beneficiamento, processamento, distribuição, consumo e descarte de alimentos. Em cada uma dessas partes, né, na produção, a gente tem um subsistema que é extremamente complexo, né, como a fazenda, por exemplo, ou a coleta do lixo, ou a cadeia de distribuição de alimentos. Tudo isso são mini-sistemas que se integram formando o sistema alimentar. E, no final das contas, vai lá produzir aquele prato de comida que a gente vai comer, né, que vai produzir segurança alimentar, que a gente estuda também. Então, isso são os sistemas alimentares, né. Aqui eu trouxe um exemplo também de um gráfico que eu acho bem interessante, que ele retrata, né, aqui um framework conceitual dos sistemas alimentares que divide em 3 partes principais. Essa cadeia da produção de alimentos, que a gente comentou, né, da produção, da distribuição, do processamento, os ambientes alimentares, que é onde você vai comprar o alimento, né, a disponibilidade daquele alimento, que vai promover uma atitude do consumidor, o que ele vai comprar daquele alimento. E aí isso sim vai determinar a quantidade, a qualidade, né, a diversidade e a segurança da alimentação, que vai impactar nos desfechos em saúde, desfechos da nutrição e também vai impactar em aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, quando a gente vê, são várias coisas aqui. E ainda o gráfico coloca todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Se vocês não conhecem, recomendo que vocês entrem no site das Nações Unidas, e aí tem lá todo um material também já em português que fala, né, tem diversos ODS, que a gente chama, relacionados estritamente à alimentação, né, como a redução da fome, a promoção da segurança alimentar. Então, recomendo fortemente para vocês darem uma olhada nesse material. Então, só para dar um exemplo para vocês sobre isso, eu peguei essa matéria de jornal, né, que colocou assim, ela é de 29 de novembro de 2019. Então, a matéria do jornal era preço da carne dispara, entendo o que causou o aumento. Só para vocês entenderem que não é só uma coisinha que leva
a uma escolha alimentar, a gente ter, por exemplo, a carne no prato. Então, algumas das causas disso foram a seca prolongada e o adiamento da engorda dos bois, acontecendo uma menor oferta da carne para as pessoas, então não tinha muito como comprar carne. Aconteceu também uma peste suína na China, que aumentou a exportação da carne brasileira, reduzindo a carne aqui para o país. Ainda foi época de fim de ano, então teve liberação do fundo de garantia, e aí as pessoas queriam comprar carne, elas tinham dinheiro para comprar carne. E também, com isso tudo, acabou acontecendo o quê? Uma alta do preço e um aumento da procura por outros tipos de carne pelas pessoas que não tinham recurso, como pela procura de ovos, de frango, de carne suína. E os próprios, por exemplo, os supermercados passaram a comprar a peça inteira e fazer o corte lá, porque isso diminuía o preço. Né? O restaurante passou a diversificar ali a apresentação do prato, colocar mais legumes junto com a carne para que diminuísse o preço. Né? Então, o que a gente pode observar é que isso tem aspectos ambientais, aspectos de segurança alimentar lá na China, que a gente está vivendo hoje, né? um outro aspecto, né, da pandemia que vem sendo relacionado com a alimentação na China, que está impactando a gente aqui, né? A economia interna e o comportamento alimentar. Então, a gente vê que uma simples coisa que a gente só está falando ali, o preço da carne dispara, mas as causas, elas são múltiplas. E essas interações, muitas vezes a gente nem sabe o que vai acontecer. A gente muda uma coisinha no sistema alimentar, e isso pode provocar uma grande mudança em tudo e não é muito previsto. Então, estudar os sistemas alimentares é ter isso em mente, né? Essa complexidade e essa forma de relação entre cada um dos fatores. Aqui é um outro gráfico, né, da FAO, que ele também acho ele bem interessante, em que ele tenta colocar tudo isso que eu falei de uma forma só. Então, ele começa aqui por fora, né, falando dos elementos naturais, então de ar, solo, água, clima. Aí ele vai para elementos sociais, então de organizações, políticas públicas, infraestrutura, normas sociais. Depois ele vai acesso a recursos naturais, né, como trabalho, conhecimento, finança e outros serviços ali para o produtor. E aí sim vai para a produção, para o beneficiamento, processamento, distribuição e consumo. E aí tem comportamentos dos diversos autores que pode impactar na sustentabilidade, na redução da pobreza e na segurança alimentar. Eu acho que esse gráfico ele ilustra bem como as coisas são todas interconectadas e a mudança de uma coisinha, como a gente viu lá das mudanças climáticas, pode impactar tudo isso. Se a gente tem um aumento dos gases de efeito estufa, um aumento de calor, a produção de alimentos se modifica, a disponibilidade de alimentos se modifica, a população não vai ter aquele alimento para comer, ela vai ter outro alimento. Isso vai mudar o comportamento, a qualidade da dieta, a segurança alimentar. Então, é tudo muito conectado. E aqui também, nesse mesmo documento da FAO, ele coloca a mesma coisa que a gente viu lá nos ecossistemas, ele coloca para os sistemas alimentares. Então, ele coloca os aspectos econômicos, sociais e ambientais afetam aqui nesse SFS, que é Sistemas Alimentares Sustentáveis. Então, a gente tem todas essas relações aqui juntas para atingir um sistema alimentar que, de fato, é sustentável. Hoje, não só no Brasil, mas como no mundo, a gente não considera que sistemas alimentares são, de fato, sustentáveis, porque a gente vê muito, às vezes, os aspectos econômicos sendo aquele outro gráfico que eu mostrei, que os aspectos econômicos têm um peso muito maior do que os aspectos sociais e os aspectos ambientais, e vai impactar isso na saúde e na segurança alimentar. Então, chegamos aqui à definição de alimentação sustentável. Então, a alimentação sustentável, né, ou dietas sustentáveis, são aquelas que devem proteger e respeitar a biodiversidade dos ecossistemas, ela seja culturalmente aceitável e acessível, economicamente justa, nutricionalmente adequada, segura e saudável, além de otimizar os recursos naturais e humanos. Então, você vê que ela é um conceito muito amplo, em que coloca diversas áreas, tanto do meio ambiente, falando aqui de biodiversidade e ecossistema, quanto da parte social, falando que tem que ser culturalmente aceitável e economicamente justa. Ela fala da parte nutricional, fala dos recursos humanos. Então, é um conceito super amplo para a gente atingir. É difícil até da gente medir
né? Como é que a gente fala que uma alimentação é sustentável? Ela é bem complexa de ser medida e alguns esforços vêm sendo feitos nessa direção. Então, aqui eu coloquei de uma forma só, tentando explicar que são diversas áreas mesmo. E às vezes a gente nem pensa, por exemplo, na área de engenharia. Também está relacionada, né, com a produção de alimentos, com a forma de otimização, de transporte, ou mesmo a gestão de recursos, políticas públicas, psicologia. São diversas áreas que juntas elas podem atuar para, de fato, a gente ter uma dieta mais sustentável. Então, hoje, na palestra, a gente vai tentar falar um pouco dessas três partes, de alimentação e a relação com a saúde, alimentação em relação com o meio ambiente e alimentação nos aspectos socioeconômicos. Então, a gente está dividindo aqui para tentar explicar um pouco essa dimensão que é a alimentação sustentável, né? Mas a gente vê que, na prática, é tudo muito junto, né? Uma coisa acaba impactando na outra. Então, primeiramente, a gente vai falar da parte de saúde. Então, eu trouxe aqui alguns dados que provavelmente alguns de vocês já saibam, mas só para a gente contextualizar aonde a gente está no Brasil, né, principalmente no Brasil. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, os dados de excesso de peso do Brasil, são os dados do Vigitel, e a gente vê desde 2007 até 2016, a gente vê um aumento aqui, tanto de sobrepeso quanto de obesidade, chegando aqui a mais de 50% da população com excesso de peso. Então, é realmente algo importante e muito prevalente. Se a gente olha em relação a crianças, né, de 5 a 9 anos, pensando nas POFs, né, que são as pesquisas de orçamento familiar de 74, 89 e 2008, a gente também observa o excesso de peso, aumento de obesidade tanto para meninos quanto para meninas. Então, não é algo só dos adultos e idosos, mas também desde criança. Se a gente pensar em segurança alimentar, né? Quando a gente fala de segurança alimentar, então é você ter um acesso a uma alimentação de qualidade. Então, não é só a falta de alimentação, mas você tem um acesso à alimentação de qualidade em quantidade suficiente. Então, a partir das pesquisas por amostragem em domicílio, a gente vê de 2004, 2009 e 2013, que houve uma melhora da insegurança alimentar, né? Então, a gente vê aqui que a insegurança alimentar grave, que é a vermelha, ela está em menos de 5% da população. E a leve aqui está em torno de 15%, que são os últimos dados disponíveis. Então, a gente teve uma melhora nesse quadro do Brasil, né? Um aumento da obesidade e excesso de peso e uma redução da insegurança alimentar. Esse daqui eu trouxe um gráfico do Global Burden of Disease, coloquei a referência aqui embaixo, que vale a pena vocês darem uma olhada. Ele faz vários gráficos, é automático no site, e eu trouxe só para mostrar para vocês, aqui é o número de mortes. E aí a gente vê aqui, então, que de todas as mortes do Brasil, em 2017, a grande maioria, esse azul aqui, doenças crônicas. Uma parte doenças infecciosas e uma parte de acidentes, né? Então, quais são as principais doenças crônicas aqui? As doenças cardiovasculares, causam morte, né? E câncer. E aí, quando a gente pensa em fator de risco, né, que causa essa morte, a gente pensa, por que as pessoas morrem de doenças cardiovasculares? Por que elas morrem de câncer? São vários os fatores, mas nem todos os fatores a gente conhece. Então, nesses dados do Global Burden of Diseases, eles colocam que 60% dos fatores de risco, a gente consegue explicar a morte por 60% dos fatores de risco. O resto, esses outros 40%, a gente não sabe, porque é muito complexo, né? Não é só uma coisa que leva às doenças cardiovasculares, ao câncer, né? E como é uma doença crônica, ela vai ao longo da vida. Então, são vários fatores e interações entre eles. Mas só para vocês terem uma ideia de que são muita coisa a gente não conhece, a gente não sabe direito. E aqui são todos os fatores de risco. Mas e a dieta? Aí aqui, esse gráfico aqui mostra só o quanto que a dieta é responsável por essas doenças. Então, a gente vê aqui que as doenças cardiovasculares, você vê que não era muito, né? Era daqui, deixa eu agora mudar. Tá vendo? Metade, mais ou menos, é por fatores dietéticos. O câncer é uma quantidade pequenininha. Diabetes e doença renal é uma quantidade pequenininha. Mas, enfim, é uma quantidade considerável, né? Que explica as causas de morte dessas doenças.
E aí lá no site do Global Burnout Business também, ele coloca quais são os principais fatores de risco que são estudados. Então tá bem pequenininho, mas a gente vê que no começo aqui pressão alta é o principal fator para essas doenças, e os fatores dietéticos estão em segundo aqui, ó. Principalmente para as doenças cardiovasculares, para o câncer e para a diabetes, que foi o que a gente viu no outro gráfico. Mas o que são, né, esses fatores dietéticos que impactam na causa de morte dessas doenças crônicas? São vários. Eu vou mostrar aqui para vocês o consumo geral da alimentação do brasileiro e como isso vem mudando ao longo do tempo. Então, eu trouxe aqui os dados do Vigitel, que é aquele inquérito telefônico, né, com todas as capitais do Brasil, desde 2007 até 2016. Então, a gente vê, por exemplo, que o feijão parece que reduziu um pouco o consumo, a carne com gordura parece que continuou mais ou menos a mesma coisa, refrigerante reduziu e o consumo de frutas e hortaliças aumentou. Então, a gente vê, né, alguma melhora, né, nessa alimentação. Aqui outros dois índices. Na parte laranja doces, a gente vê que parece que deu uma reduzida, né, de 20 para um pouquinho menos, uns 18, e a troca de refeição por lanche também, parece que reduziu um pouquinho. Então, um outro sinal de que talvez isso tenha melhorado um pouco. Mas, né, quando a gente olha a recomendação, a situação não é tão boa assim quanto a gente estava olhando lá nos dados do Vigitel. Né? A tendência é uma tendência de melhora, mas quando a gente vai ver em relação à recomendação, não é tão bom. Então, o que eu trouxe? Nessa parte daqui, eu tenho em amarelo a quantidade consumida pelo brasileiro e a quantidade em verde, a quantidade recomendada. Então, por exemplo, de frutas, a gente consome menos do que a recomendação. De cereais integrais, a gente consome quase nada, muito pouquinho. Né? Verduras e legumes, muito longe também da recomendação. E aí, desse lado, a gente vê que é o contrário. A quantidade amarela, né, a quantidade consumida. Então, ela passa da quantidade recomendada. A gente consome muito mais gordura saturada, açúcar de adição, carne vermelha. Então, né, é bastante alto o consumo. Isso vai depender um pouco da recomendação, mas, no geral, carne vermelha sempre a população brasileira consome, é uma das maiores consumidoras de carne do mundo. E se a gente pensar na forma em que o Guia Alimentar da População Brasileira coloca de alimentação? Isso vai variar um pouco com a referência, né? Porque às vezes é um pouco difícil a gente classificar os alimentos ultraprocessados, muitas vezes eles entram na classificação de ultraprocessado, às vezes de processado. Então, aqui um dos estudos mostram que 70% da alimentação do brasileiro é alimentação in natura. Arroz, feijão, carne vermelha. 9% é de alimentos processados, então pão francês, queijo, carne processada, e 21% são os alimentos ultraprocessados. Então, aqueles bolos, tortas, biscoitos, né, sanduíche e refrigerante. Então, se a gente compara esse número com, por exemplo, países da Europa e dos Estados Unidos, o nosso consumo é muito menor do que o consumo de ultraprocessados nos Estados Unidos, que chega a mais de 50%. Então, o brasileiro, isso são dados da POF de 2008, que é a última POF que a gente tem disponível. Né? Em breve, nos próximos meses, a gente vai ter mais resultados, mas por enquanto é o que a gente tem. A gente vê que o consumo é muito ainda de alimento in natura. Mas mesmo assim, é um alimento in natura arroz branco, feijão e carne vermelha. Então, e aí a gente vai explorar um pouco mais nos próximos slides. Mas por que a gente fala que consumir frutas, verduras, legumes e cereais integrais é importante para a população? Porque eles são ricos em vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, fibras, né? E aí tem diversos estudos mostrando que o consumo desses alimentos diminui o risco para doenças cardiovasculares, para diabetes, para câncer e para ganho de peso. Né? Então, no Brasil, a gente tem um consumo médio de 78 gramas de frutas por dia, a recomendação vai ser de 200, e a gente vê que a diversidade é pouca, né? As principais frutas consumidas é laranja, banana e maçã. A gente não tem muita diversidade. Verduras e legumes, o consumo é super baixo, 33 gramas por dia, principalmente de salada crua e de tomate. Então, a gente tem uma recomendação da OMS de 400 gramas por dia, aí a gente vê que é muito menos do que 78 mais 33. Ou a gente também tem a recomendação, por exemplo, a recomendação britânica do 5 a day, que é de comer 5 porções
de frutas, verduras ou legumes ao longo do dia, que de fato a gente também não atinge, né? Isso porque são diversos fatores que fazem com que o brasileiro consuma menos verduras, frutas, legumes e cereais integrais, né? Em fatores culturais, não é muito cultural da população comer cereal integral, então o consumo é quase nulo. Fatores econômicos, às vezes aquele alimento é mais caro do que, por exemplo, o arroz branco, né? O arroz integral é mais caro que o arroz branco. Escolaridade, idade, são todos fatores que podem influenciar nesse consumo, deixar esse consumo mais baixo. E carnes vermelhas e processadas. Então, há diversos estudos também mostrando que o consumo de carne vermelha e processada aumenta o risco de câncer, de doenças cardiovasculares e de diabetes. E o que são essas carnes vermelhas e processadas? Coloquei uma foto aqui. As carnes vermelhas são as carnes de boi e de porco, e a carne processada são essas, linguiça, salsicha, presunto, peito de peru, são todas carnes processadas, né, que têm a adição de substâncias para torná-la válida, né, por mais tempo, adiciona sabor. E o aumento, né, do risco dessas doenças são por diversos fatores, diversos estudos mostrando diferentes abordagens, como o alto teor de ferro, o alto teor de gordura saturada, compostos como aminas heterocíclicas que ficam quando a gente grelha a carne e tem um potencial de aumentar o risco de câncer. Enfim, são diversos fatores que podem fazer com que a carne leve a esse aumento do risco de doenças. E a recomendação, né? A gente tem uma recomendação do World Cancer Research Fund, que é uma recomendação americana de 500 gramas por semana de carne vermelha e processada. Isso dá em torno de 70 gramas por dia. Quando a gente vê né, o consumo de carne da população brasileira, a média é de 88 gramas por dia. Então, já é muito mais do que a recomendação. O consumo de carne total, que são todas as carnes da dieta, 160 gramas. A carne bovina é a mais consumida, sempre, a carne que o brasileiro mais gosta, que é em torno aqui de 60 gramas. É um dos alimentos mais consumidos. Se a gente pega os dados da POF, né, da pesquisa de orçamentos familiares, a carne bovina é um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro. E isso é muito cultural, né? A gente tem o famoso churrasco, aí no sul principalmente, né, tem bastante a questão do churrasco, na região centro-oeste do país também o consumo é muito elevado. A gente tem algum subsídio para a produção de carne, então carne no Brasil é muito mais barato do que carne na Europa e nos Estados Unidos. E a gente tem as carnes processadas, que mesmo a população que não tem um poder aquisitivo muito alto, ela consegue comprar carne e comer. Então é muito comum todo mundo comer carne todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia. Mas a gente também tem que pensar do outro lado da carne, né? Ela é um alimento extremamente rico nutricionalmente falando. Em alguns locais, né, no Brasil, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, a carne ela é muito importante para a promoção de uma alimentação adequada. Então, a gente pode falar que a carne, no geral, o excesso de carne aumenta o risco para doenças crônicas? Com certeza. Mas em alguns locais, né, como bolsões de pobreza do Brasil, onde tem uma fome crônica, o consumo de carne pode ser muito importante para promover a segurança alimentar naquele local. Então, a gente tem que pensar no local que a gente está atuando. Se a gente for falar do Brasil como um todo, no geral, a gente consome bastante carne. Mas tem locais onde realmente a carne é importante e ela deve ser consumida. Né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Né? Qual é o público que a gente está lidando. Outros fatores que também são estudados, né? O consumo de gordura saturada, de açúcar, de sal, de ultraprocessados. E vários estudos vêm mostrando que eles são associados ao maior risco de obesidade, de hipertensão, de doenças cardiovasculares e de diabetes, né? E aí a gente vê o quê? Quais são os alimentos que mais contribuem com gordura saturada na dieta? A carne. A carne é o alimento que mais contribui. 38% vem da carne, né? Bebidas que contribuem bastante com açúcar de adição, né? Suco, refrigerante, café, contribuem bastante com esse açúcar de adição. E o sódio? A gente tem o sódio dos alimentos ultraprocessados? Sim, mas os principais contribuintes de sódio da alimentação é arroz, feijão, carne e pão. São os alimentos mais consumidos.
porque o ultraprocessado, muitas vezes, você vai comer um pacotinho de batatinha. Mas o arroz e feijão, você vai comer 2 vezes por dia numa grande quantidade. E você vai colocar o sal nele para preparar. Então, esse sódio é o que mais contribui no total de sódio da dieta. Então, é importante a gente saber isso, né? Quando a gente for fazer recomendações para as pessoas, para utilizar, por exemplo, como a professora Thaís falava, utilizar punches, utilizar outras fontes para dar sabor ao alimento e reduzir o consumo de sódio, é super fundamental, né? Até nas preparações básicas, como arroz e feijão. E deixa eu colocar mais uma pergunta para vocês não dormirem aí, que eu não consigo ver vocês. Deixa eu colocar aqui, entrem lá no site. E aí, a partir de tudo isso que a gente falou hoje, né, falou até agora, o que vocês acham, qual dessas ações abaixo vocês acham que é prioritária a gente pensando nos aspectos nutricionais de uma alimentação sustentável? Tudo isso que a gente falou até o momento. Vocês acham que o principal é reduzir o consumo de carne vermelha processada, reduzir o consumo de ultraprocessados, reduzir o consumo de sal, açúcar e gordura, reduzir o consumo de frutas, verduras e legumes. Vamos ver o que vocês acham aqui. Está ficando empatado o consumo de carne e o consumo de ultraprocessados. Todo mundo prestou atenção na minha pegadinha. Já tem umas 30 pessoas que responderam, a maioria que está falando indo para o consumo de carne. Essa pergunta ela não tem uma resposta 100% correta, apenas uma resposta, né? A única que a gente tem que prestar atenção aqui é reduzir o consumo de frutas, verduras e legumes, porque a gente viu que a gente tem que aumentar. Nosso consumo é muito, muito baixo e que a gente devia aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Em relação a priorizar o consumo, a redução do consumo de carnes ultraprocessados, consumo de sal, gordura e açúcar, sal, gordura saturada e açúcar, isso depende muito da alimentação da pessoa, né? Se a gente está num consultório, por exemplo, a gente está conversando com as pessoas, a gente vai ver o que de fato é a alimentação dela e o que precisa melhorar. De forma geral, para a população, a gente precisa reduzir o consumo de carne vermelha e processada? Sim, com certeza, para ontem. O nosso consumo é extremamente elevado. Reduzir o consumo de ultraprocessados? Sim, a gente precisa reduzir o consumo de ultraprocessados. Ele não é tão alto quanto em outros países. O consumo de carne, a gente vê que ele é um dos mais altos do mundo, né? Como eu disse, por questões de cultura, questões de subsídios do governo e etc. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gordura nos alimentos em casa, né? Isso também é muito importante, porque foi o que eu comentei, né? O maior contribuinte de sal, por exemplo, é o arroz, feijão, a carne, o pão. Os principais contribuintes de açúcar ali são as bebidas açucaradas, suco, café, da gordura saturada, o principal é a carne. Então, enfim, a gente tem que promover a redução tanto das carnes vermelhas e processadas, dos ultraprocessados e né, do sal, do açúcar e da gordura saturada dos alimentos feitos em casa também. Eu acho que isso é o geral né, da nossa alimentação. E não esquecer de promover o consumo de frutas, verduras e legumes, e vocês foram bem sagazes aí de não caírem na minha pegadinha. Então, vamos para a próxima. Então, eu queria comentar, até agora a gente falou sobre grupos de alimentos, a gente falou sobre nutrientes, a gente falou sobre itens específicos da dieta. Né? Mas hoje em dia, a gente vem falando bastante do consumo alimentar mais holístico, né? De uma forma mais geral. O que é holístico? Quem assistiu a live da Nadine hoje, no Sustentar, ela explicou direitinho, bonitinho, qual era a definição de holismo, como que a nutrição está usando né, esse conceito, mas de forma bem simples a gente pensar na alimentação como um todo, não pensar só naquilo que está no prato, mas de uma forma global, né, o impacto que aquilo vai causar no meio ambiente, nos aspectos sociais e de saúde.
Então, eu trouxe aqui a foto. Se vocês nunca viram essa foto, eu recomendo que vocês procurem. Depois vou colocar a referência para vocês, mostrando, né, a referência para vocês no final. É um documento do pessoal, de vários pesquisadores do mundo. É o principal documento em alimentação sustentável nos últimos 10 anos. Ele foi publicado ano passado pelo o chefe, né, dessa publicação é o professor Walter Willett, que ele foi chefe do departamento de nutrição da Harvard. É um paper bem interessante para se estudar. Então, esse daqui, a carinha, tem esse documento em português, né, um sumário desse documento, uma síntese, e aí chama Alimento, Planeta e Saúde, Dietas Saudáveis a partir de Sistemas Alimentares Sustentáveis. Então, ele traz várias reflexões, recomendo fortemente que vocês procurem esse material. E aí, nesse documento, ele traz essa tabelinha aqui, que mostra uma recomendação de alimentos por grupo de alimento, né, uma quantidade, coloca um mínimo e um máximo, pensando em promover uma saúde da população e uma saúde do meio ambiente. A única coisa que eu mudei aqui é que na tradução deles, eles colocaram legumes, eles foram traduzir legumes do inglês e eles colocaram legumes, mas na verdade é leguminosas. Então, arrumei aqui para vocês. Se vocês forem olhar a versão em português, só fique atento para isso. Mas é interessante essa recomendação vem sendo elogiada por alguns e criticada por outros, né, por diversos motivos, mas ela é um marco nessa área da alimentação sustentável como uma primeira iniciativa para a gente falar em alimentação, não pensando só na saúde das pessoas, mas também pensando na saúde do planeta. Então, recomendo vocês olharem esse documento. E então agora a gente vai começar a falar um pouco do meio ambiente, né, aquele segunda parte da alimentação sustentável. Então, a gente viu o quanto que a alimentação causa, como que a alimentação impacta na saúde das pessoas. Agora a gente vai tentar entender como a alimentação impacta no meio ambiente. E aí, esse daqui é um gráfico, né, uma ilustração bem interessante em que fala sobre as fronteiras do nosso planeta, né, as fronteiras planetárias, as barreiras planetárias, desculpa. E aí ele coloca aqui como que a gente está lidando, se a gente está abaixo dessa barreira, se a gente está ok ali, né, está crescendo, mas está indo para um lugar perigoso, e se está acima dessa barreira. Então a gente consegue observar, e aí são vários fatores em que eles analisam, como as mudanças climáticas, a depleção da camada de ozônio, a acidificação de oceanos, o fluxo de nitrogênio e fósforo, principalmente por fertilizantes, uso de água e de terra, a poluição por pesticidas e perda de biodiversidade. Então, a gente vai comentar alguns disso em relação à alimentação. Então, a gente tem diversos indicadores para a gente falar sobre o impacto da alimentação no meio ambiente. Coloquei alguns aqui para vocês verem. A gente tem gases de efeito estufa, né, que são normalmente, a gente fala em CO2, eles fazem a junção de todos os tipos de gases e colocam todos no potencial do CO2, do gás carbônico. Então, fica equivalentes de CO2. Então, normalmente, isso daqui que vocês vão ver em artigo, em jornal, em tudo mais. Outra forma de avaliar é a quantidade de água utilizada para produzir aquele alimento, a quantidade de energia, a quantidade de terra, ou a poluição gerada para a produção daquele alimento. Então, são várias formas da gente avaliar, cada um com uma medida diferente. Então, uma vai ser em gás, a outra vai ser em litro, a outra vai ser em megajoule. Então, é bem diferente. E também, para a gente comparar essas medidas, é bastante difícil. Tem sido feito alguns esforços, mas é ainda bem difícil. Que normalmente vocês vão encontrar nos estudos são os gases de efeito estufa. Normalmente, quando fala impacto ambiental da alimentação, normalmente vai se falar de gases de efeito estufa, que é o mais fácil de ser medido, é o que a gente tem mais informação disponível. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico em que ele vai falar um pouco sobre o uso da terra. Então, ele coloca aqui os alimentos e o uso da terra em verdinho, tanto o pasto ali, né, e em verdinho um pouquinho mais escuro a parte de agricultura. E ele vai colocar em laranja o uso da terra, a mudança do uso da terra, que seria desmatamento, e a produção da agricultura em laranja um pouquinho mais escuro. O que a gente observa aqui são os alimentos de origem animal, eles estão aqui embaixo. Então, carne bovina, cabra, leite e derivados, aves, peixes. Então, a gente vê
que os alimentos de origem animal, principalmente a carne bovina, têm um impacto bastante grande no uso de terra, tanto de desmatamento para colocar o gado, quanto na própria produção, né? O próprio gado, que quando ele vai engolir e mastigar a gramínea, ele tem a liberação de alguns gases, que é o metano, que tem um grande impacto no efeito estufa. A gente vê aqui que a carne bovina tem um impacto bastante grande no uso de terra. E aí, como a gente sempre pensa, né, emissão de gases de efeito estufa, na minha cabeça, quando eu comecei a estudar isso, eu via caminhãozinho liberando fumaça, né? Era isso que eu pensava, em gases de efeito estufa. E esse gráfico aqui, ele mostra como que no Brasil é a liberação, né? Qual é a porcentagem para cada área. E aí a gente vê que a mudança do uso de terra, que é basicamente desmatamento, ocupa 44% da emissão total. A agropecuária, 25% total. A energia, 21%, processos industriais, 5% e resíduos, 5%. Então, o transporte está aqui no meio da energia, e aqui a mudança do uso de terra inclui também o desmatamento, né? Por que o desmatamento é tão ruim? Por que ele emite, né, tantos gases de efeito estufa? Porque a própria degradação da terra torna ela menos produtiva e reduz a capacidade de absorver o carbono e daquela terra ser mais produtiva. Então, a gente pode observar que para a produção de alimentos, né, grande parte, que quase 70%, da emissão de gases de efeito estufa do país é para a produção de alimentos. Isso também porque a nossa fonte de energia, que é a hidrelétrica, ela não polui tanto quanto, por exemplo, a fonte de energia na Europa, que é mais a carvão. E aí lá, então, esse gráfico ele é diferente, porque a energia elétrica deles tem uma fonte diferente da brasileira. E aí, então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que a produção de alimentos ela tem um impacto muito maior na produção de gases de efeito estufa do que o transporte. Quando a gente olha aqui a quantidade de gases por porção para cada um dos alimentos, a gente vê de novo que os alimentos de origem animal aqui, principalmente a carne de ruminantes, que são os bovinos aqui, tem um impacto muito grande, né? Depois a gente tem aqui os peixes, depois leites derivados, ovos e manteiga, e aqui os alimentos de origem vegetal, que quase não poluem, né, não emitem esses gases de efeito estufa. Aqui foi um gráfico que a gente fez ainda quando o Sustentária chamava Dia Sem Carne, foi da minha pesquisa de mestrado, em que a gente viu que para produzir 1 quilo de carne no Brasil, eram gerados cerca de 44 quilos de CO2. Que significa a mesma coisa que um carro percorrendo quase 250 quilômetros. Então, era só para a gente tentar mostrar a quantidade de gases que é produzido, isso tanto pelo boi, né, como eu disse, quanto pelo desmatamento que ocorre ali, principalmente na região centro-oeste do país e norte, para a produção de gado. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também é que muitas vezes a gente fala, a gente ouve falar, né, a comida local, né, a produção local é a melhor coisa para a gente pensar em sustentabilidade, porque emite menos no transporte, né? A gente está lá perto do produtor, então a gente não vai produzir tanto gases de efeito estufa. Como vocês viram, a produção ela emite muito mais do que o transporte, principalmente quando a gente está falando de alimentos de origem animal incluído nesse processo. Então, eu queria só comentar que a alimentação local, ela é interessante? Sim, porque ela ajuda os produtores locais. Então, se você pensar, ela vai ajudar os produtores da própria região, você vai comprar e ajudar o seu estado, o seu município, enfim. Mas não necessariamente ela tem uma produção menor de CO2. Ela pode ter, mas não necessariamente. Isso vai depender do tipo de alimento, como eu disse, né, alimentos de origem animal sempre a produção vai ser muito maior do que o transporte. Por exemplo, se eu pensar, né, comida local é sempre maravilhoso. E aí, então, por exemplo, numa região muito fria, eu vou começar a querer produzir morango, por exemplo. Produzir morango não, numa região muito quente, eu vou começar a querer produzir morango. Eu vou produzir muito menos do que eu poderia produzir numa região fria, eu vou ter que transportar aquele morango para outras regiões, né, ou, enfim, mesmo se for para consumo local. Então, não necessariamente você produzir algo que não é específico da região, que não é
daquela região não tem uma capacidade, né, por causa do clima de produzir, isso vai ser melhor só porque foi produzido localmente. Se tem uma região muito fria, precisa de um local para aquecer os animais, isso vai vou gastar muita energia, né, vou liberar CO2. Se eu tenho uma região muito quente, eu preciso de refrigeração maior do que numa região fria. Dependendo do país, eu vou ter uma energia hidrelétrica que polui menos, pensando em gases de estufa, do que carvão. Então, tem um estudo mostrando que a carne da Austrália, por exemplo, em que a região tem energia hidrelétrica, se você mandar a carne produzida na Austrália para Inglaterra, de navio, você polui menos do que você produzir na Inglaterra. Porque quando você produz na Inglaterra, que tem uma matriz energética à base de carvão, isso gera muito mais gases de efeito estufa. Então, enfim, você tem esse trade-off, né? Essa diferença de algumas coisas são boas e outras nem tanto, a gente tem que tentar avaliar. Então, sempre a produção de carne, ela acaba gerando muito mais CO2 do que o transporte, mas algo importante para a gente pensar também é que o transporte individual, né, você indo até o supermercado, ele é substancial, porque é só você sozinho dentro de um carro indo comprar, por exemplo, um cacho de banana ou um pedaço de carne, enfim. Esse transporte, né, 10 quilômetros ali, 5 quilômetros que você vai, ele é substancial. No transporte dos alimentos, por que ele é menor? Porque eu vou encher um caminhão, por exemplo, cheio de carne. Então, quando eu divido aquela quantidade de CO2 pelo total de carne que tem naquele caminhão, a quantidade de CO2 vai ser pequena. Mas se eu tiver só você dentro de um carro percorrendo essa distância toda, eu vou ter toda aquele CO2 para aquilo que você for comprar no mercado. Então, o ideal é que a gente conseguir comprar mais perto de casa, na feira, no mercado, onde quer que seja, é melhor pensando em CO2. E um outro ponto importante é que frutas e verduras, elas são sempre muito perecíveis. Então, se eu for começar a levar para locais muito longe, elas vão apodrecer, elas vão estragar, e aí isso também não é interessante. Eu já gastei muitos recursos para plantar, para colher, e aí eu vou perder isso no transporte? Então, frutas e verduras, o ideal é que você consuma local, de fato, e isso tem um menor impacto no meio ambiente. Espero que tenha dado para entender essa coisa da comida local. Se vocês tiverem alguma dúvida, me gritem no chat, eu tento responder, tá? Em relação à energia, a gente também aqui tem uma estimativa da quantidade de energia para a produção de alimentos e a gente vê que isso muda de país para país, que é só um exemplo. A gente vê que grande parte é na produção de alimentos, grande parte na cocção. Isso vai depender do tipo de energia que você vai usar, né? Se é um fogão elétrico, se é a gás, se é a carvão e etc. Mas só para mostrar que isso também vai variando. E a pegada de água, que vocês devem ter ouvido falar. Normalmente a gente tem aqui dois tipos de pegada de água, a pegada verde e a pegada azul. A pegada verde ela é aquela que vem da água da chuva, e a pegada azul é aquela da água do subsolo, de águas de rios, então aquela realmente água que não veio da chuva. E aí a gente observa aqui que os alimentos de origem vegetal que estão em cima têm uma pegada muito maior do que os alimentos de origem vegetal, né? Isso no geral, né? Que é a soma das duas. Quando a gente olha a partezinha azul e verde, a gente vê que alguns alimentos de origem vegetal, eles têm um impacto grande, né? Por exemplo, aqui as nuts, as castanhas, elas usam uma quantidade maior de água do que, por exemplo, o bife nessa estimativa. Mas no global, ele usa mais água até para produzir a gramínea ou a ração que esse boi vai consumir é muito maior do que para produzir as nuts. E isso é por porção, né? Então, isso vai variar também se eu estou fazendo isso por caloria, se eu estou fazendo isso por quilo, se eu estou fazendo isso por porção e etc. É só para vocês terem uma ideia que, no geral, se utiliza mais água globalmente para alimentos de origem animal do que alimentos de origem vegetal, mas tem algumas exceções e depende da forma que você está avaliando. Aqui é um outro estudo também que mostra a pegada azul e a pegada verde, e aí a gente vê que os alimentos de origem animal, aqui, né, o bife, a carne bovina, ela é muito grande, principalmente a pegada verde, que é a da água da chuva, e aqui as nuts a gente vê de novo que elas têm uma pegada hídrica menor no global, né, do que a carne bovina,
mas ela é um pouco maior em relação à água, a pegada de água azul. E esse gráfico aqui, ele tenta dar uma resumida em tudo, né? Ele fala de mudança da terra, ele fala em uso de água e ele fala em emissão de gases de efeito estufa. Ele divide nessa parte em alimentos de origem vegetal e alimentos de origem animal. E a gente vê de novo a mesma coisa, né? Que alimentos de origem animal, no geral, têm um impacto maior para esses três indicadores do que os alimentos de origem vegetal. Então, mais uma perguntinha para vocês, para ver se vocês prestaram atenção. Vou pegar ela aqui. Qual que é o jeito mais comum da gente avaliar o impacto ambiental da alimentação? Vocês acham que é a pegada de carbono, que são os gases de efeito estufa, a pegada de água, o uso da terra ou a poluição? Eu falei algumas vezes. Lembrando que a gente pode avaliar por todas essas formas, né? Esses são modos de avaliar o impacto ambiental da alimentação. A gente, às vezes, vê alguns mais frequentes do que outros. Alguém perguntou aqui a diferença entre a pegada azul e a pegada de água verde. Ok, então enquanto vocês vão respondendo aqui, eu falo sobre isso. A pegada de água azul é aquela água que está no subsolo, a água de lagos, água de rios, que elas já estão lá, que é uma água que não depende de chuva. A água verde é água de chuva. Então vai depender. Se chover, eu tenho a água verde, aí eu uso. Então, na verdade, quando eles vão fazer o cálculo, eles veem, por exemplo, se é alguma planta, o abacate, em que coloca as raízes vão muito profundas, utilizam a água do subsolo. Então, isso eles consideram como água do subsolo. Agora, quando eles vão utilizar mais a água da chuva, por exemplo, em um local que não tem irrigação, em que só a água da chuva já é o suficiente para produzir aqueles alimentos, então eles consideram como água da chuva. Então, é uma forma técnica que eles avaliam só para ver qual tipo de água que está sendo utilizado. Isso vai variar muito de acordo com o país, né? Tem país que precisa mais, ou região do Brasil, por exemplo, né? Tem regiões onde tem irrigação muito maior do que em outras regiões em que tem uma grande quantidade de chuva e eu não preciso de irrigação de lago e tudo mais. Então, não sei se deu para entender totalmente. Depois naquela... cinza, tem essa cinza também, né? Eu vi aqui uma pergunta se tem essa pegada hídrica cinza. Realmente tem essa pegada hídrica cinza, agora o que era? Se vocês entrarem naquele site da Water Footprint Network, eles colocam lá exatamente a diferença entre a pegada azul, a cinza e a verde. Normalmente, em pesquisas, a gente usa a pegada azul, tá? E aqui, então, que a gente teve, todo mundo, né, a maioria prestou atenção aqui, que a pegada de carbono realmente é mais comum da gente observar. Né? Então, quando a gente vai ver em jornal, por exemplo, a gente vê em gases de efeito estufa, pegada de carbono e tudo mais. O segundo mais comum é em pegada hídrica, né, pegada de água. Também é bastante comum. Aí a pegada de carbono é a mais frequente. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, slides. Um outro ponto importante também é a própria produção de alimentos, ela pode afetar a biodiversidade, que eram daquelas barreiras planetárias, né? E isso por quê, né? As alterações nessas outras barreiras, que seriam a produção excessiva de gases de efeito estufa, o uso da água, ela afeta na biodiversidade. Quanto mais eu uso terra para a produção de alimentos, e eu desmato, por exemplo, eu retiro a biodiversidade que existia ali, né? Ou a retirada da floresta,
a expansão do uso da água, e aí com isso tem uma alteração do clima que faz com que alguns animais ou algumas plantas que eram muito comuns de estarem ali não consigam mais sobreviver. Além da poluição por dejetos de animais, uso de fertilizante, agrotóxico, tudo isso modifica a biodiversidade do país, né? Então, é uma das formas também da gente avaliar o impacto do sistema alimentar, a gente pode avaliar na biodiversidade. Eu trouxe aqui um gráfico para vocês darem uma olhada, em que eles calcularam índice de conservação da biodiversidade para os estados brasileiros. E aí a gente vê, por exemplo, as regiões norte, aqui centro-oeste, né, uma parte da centro-oeste, uma parte da nordeste, ela tem uma melhor índice de conservação, até porque a gente tem aqui grande parte da floresta amazônica em que é protegida, né, teoricamente, para evitar a redução da biodiversidade. Então, a gente vê mais regiões, por exemplo, como Espírito Santo, regiões do Sudeste, até Rio Grande do Sul, a gente vê que tem uma redução da biodiversidade, por causa de desmatamento, uso de terra para a produção de alimentos de forma extensiva. Vou deixar aqui. Outro recurso que eu queria trazer para vocês foi um filme que eu assisti o ano passado, em que eu achei extremamente interessante e fala sobre biodiversidade de uma forma bem leve, que se chama The Biggest Little Farm. Então, é um casal que mora na Califórnia e eles moram dentro de um apartamento, até que um dia eles têm um cachorro, né, e o cachorro late, eles reclamam, e aí eles não aguentam mais aquela situação de morar num apartamento, e eles resolvem comprar uma fazenda e se mudar para a fazenda e começar a produzir alimento e tudo mais. E aí mostra todo o processo de fazer uma fazenda que seja agroecológica, né, que tenha uma produção mais sustentável. E aí eles têm essa vontade de tornar um local bem sustentável, mas como que as coisas vão acontecendo, né? O surgimento de peste, um coiote que vem e acaba comendo as galinhas que eles estavam produzindo. E aí como que eles vão manejando isso até, de fato, se tornar uma fazenda, né, ambiente ali adequado para todo mundo, para os animais, para as plantas e para eles mesmos. Então, é um filme super legal, eu recomendo bastante para vocês assistirem, se vocês estiverem aí disponível. Eu não lembro se esse filme está, não sei se está no Netflix ou em alguma outra plataforma. Eu assisti no cinema ano passado, mas hoje em dia, né, não tem mais cinema, então tem que dar uma olhadinha na internet onde que está. Uma outra das barreiras planetárias é o fluxo de nutrientes, né? A quantidade de nitrogênio, de fósforo, principalmente por causa do uso de fertilizantes químicos, né? Isso porque, para produzir mais alimentos, as pessoas acabam utilizando mais fertilizantes, e isso promove uma poluição tanto das águas quanto da terra, e promove a morte de peixes e a perda da biodiversidade local. Então, isso vem sendo estudado também a quantidade de nitrogênio e fósforo e o fluxo desses nutrientes no meio ambiente. E, por fim, o uso de agrotóxicos, né, no país. Aqui é um slide da Anvisa, de um sistema que eles têm de monitoramento chamado PARA. Se vocês forem no site da Anvisa, procurar por PARA, vocês vão achar esses slides que falam do último levantamento que eles fizeram em 2017, 2018, de uso de agrotóxico nos alimentos. Então, eles estudaram 14 alimentos e correspondem a 31% dos alimentos de origem vegetal consumidos pela população brasileira. Eles analisaram quase 5.000 amostras e buscaram 270 agrotóxicos em 77 municípios. Então, eles pegaram essas amostras de vários locais, juntaram e fizeram a análise para saber quais são os alimentos que mais tinham agrotóxico, né? Então, esse é um número super pequeno, né? É uma iniciativa válida, é a única que a gente tem dessa magnitude no país, mas ainda é uma iniciativa bem pequena se a gente pensar em todos os alimentos que a gente consome e em todos os municípios que a gente tem. Então, o que eles acharam nesse último monitoramento? E 49% das amostras que eles analisaram não tinha nenhum resíduo de agrotóxico,
28% estava no limite, que eles chamam que não causa nenhum efeito na população. 23% tinham alguma inconformidade, que aí podia ser estar acima do limite, ou usou algum agrotóxico que era proibido para aquela cultura, ou tinha mais de uma inconformidade. Com um potencial de risco agudo. O risco agudo é aquele que você consome o alimento uma vez e já tem algum risco à saúde, né? Já causa algum enjoo, náusea, vômito, pode causar até morte. Ou com um potencial de risco crônico, que é quando é uma quantidade que vai ser consumida ao longo do tempo e aí ver se isso, e aí sim pode ter algum impacto no risco da saúde das pessoas. Mas a gente vê que 50% estava ok, sem resíduo, e mais ou menos ali, né, o resto estava ou no limite e uma parte ainda com algumas inconformidades. Pensando que eles não avaliam todos os agrotóxicos que existem no mundo. Pode ser que tenham os outros agrotóxicos que eles não avaliaram, mas estava lá também. E eles também avaliam o alimento com casca, com tudo. Eles pegam um alimento, não lava, não faz nada, já coloca num processador, moe tudo e faz a análise. Isso também pode haver alguma diferença do que aquilo que a gente consome em casa. Mas, enfim, é só para vocês saberem, existe essa iniciativa da Anvisa, e é importante porque muitas vezes quando a gente fala de alimentação sustentável, a primeira coisa que a gente pensa é vamos recomendar alimento orgânico, agroecológico para toda a população brasileira. E muitas das vezes não dá, é um alimento hoje em dia mais caro e dependendo, né, tem gente que vai conseguir comprar o alimento orgânico e tudo, e tem gente que não. Então, qual que é o impacto disso também, né, para a pessoa, né, a quantidade que ela gasta com o alimento, se ela pode. Então, é algo para a gente considerar. O alimento orgânico é melhor? Sim, ele tem menos, ele não tem agrotóxico no geral. Se ele não foi contaminado nem nada, ele teoricamente não tem agrotóxico. Mas a gente tem que ver se isso é de fato viável para toda a população brasileira. Eu acredito que não, principalmente ainda que a gente tem regiões muito pobres, com bolsões de pobreza, em que mal se tem, né, o que consumir de fato. Então, isso é algo para a gente pensar e discutir, né, se a gente está numa prática clínica, como que adapta isso, o que a gente pode fazer com o nosso paciente, por exemplo. Aqui eu deixei também quais são, lá no site da Anvisa, eles têm os alimentos e quais são os alimentos que têm o maior potencial, se eles foram avaliados na pesquisa anterior, que eu fiz, que era de 2013. Enfim, vocês podem dar uma olhada e ver qual que é o número de amostras que tinha risco e etc. Então, vale a pena dar uma olhada nesse material. E um outro ponto importante que muitas vezes a gente não fala quando fala de alimentação sustentável é o desperdício de alimentos. É alimento super ótimo, com baixo impacto no meio ambiente, mas se ele não for consumido, ele gastou uma quantidade de recursos e não foi consumido. E ainda vai gerar outra quantidade de recursos para ser decomposto, né? Para ser levado para um lixão e etc. Então, é algo que a gente também tem que observar. Tem uma estimativa em que mostra onde acontece o desperdício na cadeia de produção de acordo com a localização dos países. Então, se a gente olha aqui na América Latina, a gente vê que a principal perda de alimentos, né, desperdício acontece na produção, que é esse 28% aqui, e no consumo, que é em casa, 28%. Então, são os dois locais onde a gente pode trabalhar bastante. Né, principalmente em casa, quando a gente fala com o paciente, quando a gente conversa com a nossa família, é de reduzir o desperdício, a gente armazenar de forma adequada. Até, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam, não vamos usar sacola, vamos reduzir a quantidade de embalagem. Muitas vezes, isso é ótimo, mas se a embalagem protege aquele alimento e deixa ele viável por mais tempo, ela é importante, porque senão eu vou jogar aquele alimento no lixo e aí não adiantou não ter embalagem. Eu gerei um resíduo também. Então, pensar no desperdício é importante. Tem uma pesquisa da Embrapa, que é essa daqui, do ano passado, em que mostra o consumo o desperdício em casa. E aí eles viram que tem uma produção, um desperdício de 353 gramas por dia da família, ou de quase 130 quilos por ano. Por pessoa, isso dá 114 gramas por dia de desperdício. E os alimentos mais desperdiçados foram arroz, carne, feijão, frango, um pouquinho de hortaliças e frutas.
Isso por quê, né? A gente consome mais arroz, feijão e carne. Então, ia ser realmente de esperar que são os alimentos mais desperdiçados, mas são alimentos que têm um impacto na produção alto e que depois acaba sendo desperdiçado. E eles também tem esse gráfico em que mostra como a quantidade disso nas regiões do país. E a gente vê que dependendo da região, por exemplo, o desperdício de carne na região norte é muito maior, chega a 90 gramas, se a gente comparar, por exemplo, com a região sul, que é ali 30 gramas. Então, fatores sociais, fatores culturais das regiões acabam também impactando nesse desperdício. E aí a gente ter uma dimensão sobre isso é importante também quando a gente for falar com as pessoas. Aqui é um estudo que eu achei bem interessante, em que ele avalia aqueles kits em que a gente compra, por exemplo, na internet, alimentação pronta, né, que vem toda embaladinha, e qual que é o impacto ambiental, né, se a gente comprar esse kit, ou se a gente for no mercado e comprar tudo, todos os itens, levar para casa e fazer a preparação. Então, ele quis comparar para ver, porque a gente tem muita embalagem. Então, será que tem um impacto maior no meio ambiente? Quando eu vi, assim, né, a ideia do artigo, eu falei, claro que tem, né? Muito mais papelão, papel, plástico. E aí eu achei bem interessante quando ele mostra, né, que, na verdade, não necessariamente. Então, aqui, por exemplo, esses dois maiores aqui, que é um cheeseburger, né? Então, por ter carne, a gente vê que a quantidade de CO2 é maior do que as outras preparações aqui, que é salada, macarrão, frango ou salmão. E aí, esse MK aqui é o kit, e o GS aqui é o do supermercado, né? Grocery Store. E aí a gente vê que essa parte aqui é muito maior no que a gente compra pela Grocery Store, que é o quê? Que é o food waste. Então, que é esse desperdício de alimentos, porque quando você vai fazer tem uma produção desses kits, você usa praticamente tudo, o seu desperdício é muito pequeno, porque você tem uma produção em larga escala. Agora, em casa, não necessariamente você usa tudo, você acaba desperdiçando alguma parte de algum alimento. Então, existe essa diferença ali. Né, não estou falando que isso é melhor, né, não estou recomendando as pessoas a consumir kits em vez de comprarem as coisas no mercado ou na feira. Não, de jeito maneira. É só um exemplo para mostrar que o desperdício ele impacta no meio ambiente, e é uma coisa que a gente pode reduzir, que a gente pode, principalmente como nutricionista, ajudar as pessoas a armazenar melhor, a fazer receitas para reduzir esse desperdício, né? E aí sim tornar ele menor, por exemplo, se a gente não tivesse esse desperdício aqui, o impacto ambiental ia ser menor, ia ser basicamente da produção da carne, né? E para todos aqui que comprou na Grocery Store, a gente vê que tem uma maior parte do desperdício. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Uma coisa diferente sobre o assunto. E esse daqui é um gráfico que ele tenta resumir todas essas informações que a gente falou em relação a impacto no meio ambiente. Então, ele traz aqui gases de efeito estufa, uso de terra, uso de energia, potencial de acidificação e potencial de eutroficação. E aí, a gente olha os alimentos de origem vegetal em verdinho, o peixe em azul, os leites derivados de ovos em cinza, eu acho, e a carne em vermelho. A gente vê que, na grande maioria, a produção de carne, principalmente de carne bovina, ela acaba tendo um impacto bem maior no meio ambiente para todos esses indicadores. Isso vai variar do tipo de produção, se a produção é no Brasil, se a produção é nos Estados Unidos, varia. Mas a gente vê aqui uma tendência, né? Uma mostra que, na média, a produção de carne ela é maior, né? A produção de carne ela tem um impacto maior no meio ambiente do que outros alimentos. Tem algumas pesquisas de como a gente pode mudar a produção de carne para reduzir o impacto ambiental. Sim, existe isso também, que é algo bem interessante, né? Já que a carne é o maior contribuinte dos gases de efeito estufa, pensando na agropecuária, como que a gente reduz. Então, a Embrapa, por exemplo, já tem alguns estudos, né? A carne no Brasil, por ela ser de forma extensiva, ela também tem um menor impacto, mas como a gente tem um desmatamento muito grande, acaba subindo mais essa quantidade por quilo de carne produzida. Então, isso vai depender muito da região, do país, do mundo em que a gente estiver avaliando. Eu queria deixar de uma maneira geral, assim,
a carne ela tem um impacto maior no meio ambiente. E, então, pensando nisso tudo, a gente vai para a perguntinha aqui, qual das ações, para vocês votarem. Se ela vai aqui, ela foi para vocês? Não sei se ela foi. Acho que ela não está indo, né? Qual das ações abaixo? Então, a Karina está perguntando como responde. Eu estou tentando colocar ela aqui. Tentadinho. Está tentando reconectar. Mas a pergunta é, né? Qual das ações abaixo você considera mais efetiva? Acho que agora foi. Qual das ações abaixo você considera mais efetiva para reduzir o impacto ambiental da alimentação? Reduzir a produção de carne bovina, evitar o desperdício, comprar alimentos produzidos localmente ou comprar alimentos sem embalagem. A gente tem algumas pessoas aqui que responderam. Que ainda está ganhando reduzir a produção de carne bovina e evitar o desperdício. Vamos que comprar alimentos produzidos localmente. Isso é algo bem difícil da gente avaliar, né, pensando no geral, porque é o que eu comentei. A gente tem diversos indicadores, né? Um indicador de gás de efeito estufa, um indicador de água. Às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue comparar exatamente cada um deles. Tem sido feitos esforços para a gente tentar usar uma métrica comum, mas é algo ainda bem difícil de se estimar. Então, a gente vê aqui que a maioria das pessoas respondeu que reduzir a carne bovina, depois evitar o desperdício. Na verdade, né, a ação que é mais efetiva atualmente, dentro do que a gente sabe para reduzir o impacto ambiental, é a redução da carne bovina, da produção da carne bovina. Porque quando a gente viu lá, né, do kit e da embalagem, né, o kit e aquele alimento comprado em casa, do cheeseburger, a gente vê que a produção da carne é muito maior do que o desperdício, que era uma caixinha bem menorzinha. Então, a redução da carne bovina, ela é a ação principal. Evitar o desperdício, com certeza, diminui o impacto, sim. Comprar alimentos localmente, sim. Comprar alimentos sem embalagem, sim. Dentro daquelas coisas que eu comentei, né, da embalagem, do alimento local. Mas, de uma forma geral, a redução da produção de carne bovina é um item que mais poderia reduzir o impacto ambiental da alimentação, pensando principalmente numa população onívora, né? Se a gente pensar numa pessoa vegetariana, a carne não vai ter impacto nela, não vai consumir a carne bovina, então já seria, por exemplo, evitar o desperdício. Mas só, no geral, para a nossa população, evitar a carne bovina. E aí, por fim, a gente vai para o terceiro pilar, que é a parte do socioeconômico, né? Porque alguém colocou que a dieta flexitariana, sim, a dieta flexitariana, ela é essa dieta que eu comentei do artigo do Willett, né, em que tem aquele quadrinho falando da quantidade dos alimentos, em que ela não é para exclusão do consumo de carne no geral, mas ela é uma redução do consumo de carne. Então, acho que ela vem como uma forma de até ser mais inclusiva para as pessoas começarem a reduzir o consumo e se adaptarem a novos sabores. Né? E aí esse paper do Lancet, que propõe essa dieta, ele vem sendo questionado até em questões, será que a população tem dinheiro para fazer aquela dieta, né? Para comer aquela quantidade de frutas, verduras e legumes, comer menos carne, comer mais peixe, enfim. Será? Então ele coloca aqui nesse gráfico o custo daquela dieta, né, que chama do Eat Lancet, que é o nome do grupo, por diversos países. Então, no geral, países de alta renda, países de renda alta, né, média para baixo e baixa renda. E aí a gente vê qual que é a porcentagem do que é da renda familiar. Né? Então, qual que é a porcentagem que se gasta com alimentação? Então, países de alta renda, em que a população tem uma renda maior, elas vão gastar menos com comida para ter aquela dieta. Mas em países de baixa renda, por exemplo, fica muito maior, né? Chega a quase 100% do que a pessoa ganha seria para comprar esse tipo de dieta.
Então, será que nesses locais esse tipo de dieta é a mais indicada? Quando foi feito esse estudo, eles pensaram principalmente nos Estados Unidos, na Europa, pensaram em algumas questões da África também, mas a gente tem que adaptar isso para a realidade local. Se tem uma população, por exemplo, na Índia, que não tem o consumo de carne vermelha, o consumo da carne bovina, então já essa dieta, ela já não consome carne. Então, que outras coisas têm que ser feitas? No Brasil, em que a gente tem um consumo muito alto de carne, então isso se aplica. E as outras questões, como leguminosas, ou eles colocam castanhas, então o consumo pelo brasileiro é baixo, na região na região principalmente sudeste e sul, enfim, então isso tem que ser adaptado um pouco também para questões culturais e sociais de cada país. Então, se a gente vê aqui Latinoamérica, América Latina, a gente vê que seria em torno de 30% da renda para comprar esse tipo de alimento, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, A posse de 2017 saiu esses resultados, se eu não me engano, era 30% que o brasileiro gasta. Isso vai depender também da renda, Brasileiros com mais renda vai gastar menos, brasileiros com menos renda vão gastar mais para gastar com alimentação. Só para vocês terem uma ideia, de que a gente não pode pegar uma alimentação padrão e falar essa é a alimentação perfeita para todo mundo e não pensar no contexto socioeconômico daquela pessoa ou daquela população. Então, vem sendo discutido isso, a segurança alimentar, o preço e o acesso a esses alimentos. Será que a gente tem quantidade de terra suficiente para produzir essa quantidade de frutas, verduras, legumes? Alguns estudos falam que sim, alguns estudos questionam, principalmente da parte orgânica. Então, é algo que vem sendo debatido na literatura, como a gente pode fazer isso na realidade. Então, aqui eu trouxe só uma pesquisa da Kaizen de 2018 que chama de mapeamento de desertos alimentares no Brasil. E ele tem diversos gráficos que mostram, por exemplo, o número de estabelecimentos para aquisição de tipos de alimentos. Então, aqui eu trouxe de alimentos in natura. E aí, quanto mais escuro, mais locais a gente tem para venda desses produtos. Então, a gente vê na região sudeste, sul, na costa, a gente tem muito mais do que na região centro-oeste, na região norte, que tem muito menos estabelecimentos. É claro que essas regiões são menos povoadas, o que justifica um pouco, mas o acesso à alimentação em alguns locais fica mais prejudicado, principalmente de frutas, verduras e legumes. Então, a gente realmente tem que adaptar para cada região. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês é não sei se vocês conhecem essa autora, ela chama Bee Wilson, ela publicou um livro ano passado que chama What We Eat Now, o que a gente come agora. E ela faz várias colocações sobre os sistemas alimentares, tanto do Brasil quanto do mundo. E aí, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem que aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. E aí ela questiona, por exemplo, ela coloca o exemplo da uva. E ela fala que a uva, como diversos outros alimentos, se tornou um desenho da engenharia para agradar o consumidor moderno. Então, a uva que a gente encontra hoje no mercado, ela não tem semente, ela é extremamente doce. Não é aquela uva que a gente encontrava, 15 anos atrás, em que era uma uva com caroço, uma uva mais azedinha, porque as pessoas preferem a uva doce sem caroço. Então, a forma, a gente falar em só aumento de frutas, verduras e legumes, será que de fato é só isso, A gente pensar no sistema alimentar como um todo, no uso de sementes crioulas ou sementes modificadas, o tipo da variedade, isso tem um impacto, Nos estudos anteriores em que falavam de flavonoides, será que é nos flavonoides dessas uvas docinhas ou não? Então, é algo só para vocês pensarem e terem em mente. E outro exemplo, eu vou aqui. Outro exemplo que a Bee Wilson dá, que eu achei extremamente interessante, é da quinoa. Aí eu procurei, assim, coloquei quinoa no Google, para colocar uma imagem para vocês, aí apareceu essa daqui. Quinoa Harvesting Bolivia Superfood. Então, ele chama a quinoa de um alimento, de um super alimento, E tem aqui os bolivianos colhendo a quinoa.
E aí, a Biovision lá traz esse exemplo da quinoa como a forma em que a gente tem do mundo globalizado hoje, né? Que descobriu-se que a quinoa tinha propriedades nutricionais extremamente interessantes, e aí, então, começou um boom de todo mundo quer comer quinoa porque é um alimento de origem vegetal, então tem baixo impacto no meio ambiente, e é um alimento que é extremamente nutritivo. E aí começou um boom, todo mundo querendo comprar quinoa da Bolívia, e os produtores locais tiveram que aumentar a produção da quinoa localmente. Então, eles tinham algumas lhamas que ajudavam a manter o solo, né, rico, enriquecido. Tiveram que tirar as lhamas, colocar cada vez mais quinoa. Deixaram de comer quinoa, que era a alimentação tradicional deles, e passaram a comer milho, arroz, que era muito mais barato, porque eles podiam vender a quinoa a preço muito mais caro para exportar para outros lugares do mundo, né? Então, a gente vê o quanto, nesse mundo globalizado hoje, a gente falar para alguém, consome quinoa, que tem baixo impacto no meio ambiente, que tem, que tem um alto valor nutritivo, mas qual que é o impacto que isso está causando lá na produção? Então, aí a gente vê a complexidade do sistema alimentar, né? A gente saber sobre isso nos dá um pouco de ferramentas para a gente pensar sobre esse assunto e pensar em formas da gente resolver esse assunto. E como vocês viram, não tem uma resposta certa, é algo extremamente complexo, né? E a gente pensar também no próprio consumidor. Por exemplo, aqui é uma pesquisa da Fiesp em que fala que as pessoas responderam qual que é a principal dificuldade de se alimentar bem, de se alimentar corretamente. E aí tem, as pessoas falam que custa caro, as pessoas falam que não tem tempo, as pessoas falam que precisa comer nos horários corretos, né? Então, a gente saber quais são as principais dificuldades para a nossa população é fundamental para a gente saber como a gente age em relação àquilo. Se está muito caro, o que está muito caro, né? Eu pensando aqui que para classe baixa, 44% falou que era muito caro, né? E 24% da classe alta. Então, mesmo para a classe alta, acha que é muito caro comer bem. A falta de tempo. Então, enfim, que estratégias a gente pode usar? Conhecer bem a nossa audiência, né, as pessoas, a população com quem a gente está falando é fundamental para a gente chegar em alguma coisa que seja viável das pessoas fazerem. Senão a gente vira, né, vamos fazer algo mirabolante que ninguém faz, né? E por fim, a gente entra numa parte que fala sobre políticas e programas que pensam em alimentação sustentável em termos mais globais, né, em termos maiores. Então, a gente tem algumas políticas de incentivo para aquisição de frutas, verduras e legumes, como o PAA. A gente pode ter taxação de alimentos como refrigerantes no Chile. A gente pode ter incentivo a hortas comunitárias, por exemplo, em São Paulo a gente tem para hortas em escolas. A gente pode ter mais informações nas embalagens dos alimentos industrializados para o consumidor saber o que ele está comprando. A gente pode promover informação baseada em evidência, né, como, por exemplo, o Sustentária faz. Estudar formas de produção de alimentos que gerem menos impacto no meio ambiente. Enfim, isso tudo tem políticas e programas que atuam nessa área para promover uma alimentação mais sustentável. E a gente tem desde os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu comentei lá no comecinho da palestra para vocês em nível global, né, de todos os países. A gente tem em nível nacional o Guia Alimentar da População Brasileira, que trata sobre alimentação de uma maneira mais ampla também, não pensando em nutrientes, em alimentos, mas na alimentação como um todo, pensando na sustentabilidade da produção. A gente tem o Programa de Alimentação Escolar, o PNAE, em que também compra alimentos da agricultura familiar, né? Tem o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que também é nessa linha de aquisição de alimentos da agricultura familiar. A gente tem algumas coisas em menor escala, como, por exemplo, o Banco de Alimentos da Prefeitura de São Paulo. Eu acredito que cada cidade deve ter o seu banco de alimento. A gente tem, por exemplo, uma associação de restaurantes verdes, onde dentro de uma instituição são feitas ações para tornar a produção da alimentação coletiva mais sustentável. Eu coloquei aqui o exemplo do Papaias, não sei se vocês conhecem, é um grupo do pessoal do Rio Grande do Sul, em que eles desenvolveram um ticket de alimentação, né, um cartão de alimentação sustentável. Então, se vocês depois procurem no Instagram, eles têm essa iniciativa de ter esse ticket de alimentação pensando na sustentabilidade, para comprar direto do produtor ou de locais em que eles certifiquem que tem uma produção ou uma alimentação mais sustentável. E mesmo o Sustentária, por exemplo, que também
promove a alimentação sustentável através da produção de conteúdo, de cursos e materiais para a população. E aqui um outro exemplo dos Estados Unidos é um programa chamado Benefits of Change, em que eles tentam, nos restaurantes universitários de diversas universidades, trazer uma alimentação mais sustentável. Então, eles têm diversos princípios para compra de alimentos locais, para redução do consumo de carne, de ter um peixe produzido de forma mais sustentável, enfim, vários princípios, e aí vários restaurantes atuam da mesma forma, né, tentando produzir uma comida para os alunos mais sustentável. E o Sustentária, que eu comentei para vocês, que eu sou a coordenadora desse núcleo de extensão da USP, em que ele atua principalmente em 4 pilares, né, para a redução do consumo da carne vermelha e processada. Eu expliquei aqui para vocês o porquê, a redução do consumo de sal, gordura e açúcar, o incentivo do consumo de frutas, verduras e legumes, e o incentivo de consumo de produtos com baixo impacto ambiental. Então, tudo que o Sustentária faz são baseados nesses 4 pilares. Hoje em dia, a gente tem o Sustentária UFG, da Universidade Federal de Goiás, onde a professora Raquel Santiago embarcou nessa iniciativa aí para promover o Sustentária lá, com alunos da região, promovendo materiais pensando na região centro-oeste do país. Né? E aí a gente tem diversos materiais. O Sustentária tem canal no YouTube? Sim, tem um canal no YouTube. A gente tem poucos vídeos, mas a gente tem alguns vídeos, a gente vai tentar depois colocar essa apresentação lá também no canal do YouTube do Sustentária. A gente tem Instagram, Facebook e a gente tem um website. Aqui, então, por exemplo, a gente tem receitas, porque foi o que eu comentei, né? Não basta a gente falar para as pessoas consuma mais frutas, consuma mais legumes, se a gente não fala como ela pode fazer isso. Então, lá no site vocês podem encontrar várias receitas. A gente tem alguns livrinhos de receitas de acordo com a sazonalidade. A gente tem um livro de chá e um livro de uma oficina culinária que a gente fez no ano passado. Acho que alguns de vocês até devem ter participado dessa oficina culinária, que foi bem legal, com 5 culinaristas que ajudaram a gente a fazer essa oficina. A gente também tem diversos materiais educativos, né, que a gente publica nas redes sociais. A gente tem um boletim Sustentária que vocês podem entrar no site, se cadastrar para receber as novidades todo mês. E esse aqui é o nosso site, né, sustentaria.com.br, e aí vocês encontram todas essas informações também. E um material que a gente produziu ano passado foi um manifesto sobre alimentação sustentável, vocês também podem encontrar no site, um download gratuito, que é o primeiro documento brasileiro em que fala especificamente sobre alimentação sustentável, o que é e como conseguir. Né? Então, e a gente também tem revistas periódicas, essa é a última, que a gente lançou agora em março, sobre o ciclo de palestras que a gente fez ano passado. A próxima vai ser agora, começo de junho, a gente vai lançar uma sobre Covid e uma próxima em agosto sobre educação e sustentabilidade alimentar. Vocês podem ir lá no nosso site e baixar. E aí o que eu queria comentar com vocês, né, tentando finalizar, assim, é que a gente percebe que a alimentação sustentável, né, o rumo à alimentação sustentável é algo muito complexo, em que ela tem fatores intrapessoais, né, da pessoa saber, da pessoa querer, da motivação, fatores socioeconômicos que fazem com que ela possa ter essa alimentação, fatores interpessoais, como dependendo de onde ela está, disponibilidade, se ela tem algum suporte social para ela conseguir fazer essa alimentação, o tempo, né, a cultura do local, algumas ações também institucionais, então isso vai depender do local onde ela trabalha, ou se, por exemplo, é um estudante, se ele tem algum local onde tem uma alimentação disponível, de qualidade, se a pessoa vai comer fora, enfim, algumas relações institucionais e, por fim, algumas relações políticas, né, como a gente tem propaganda ou como a Anvisa, né, que tenta fazer a regulação de alimento, políticas públicas, do preço dos alimentos, subsídios, enfim, que é algo macro. Então, a gente vê que é algo muito complexo, e não é uma ação simples que vai resolver o problema, mas que cada ação conta, e que uma ação pessoal vai ter influência em todos os outros processos. Então, é algo importante para a gente saber.
toda ação conta, mas que ela não pode ser a única, que a gente tem que ter ações em todos os níveis para que, de fato, a gente tenha uma alimentação sustentável, a gente tenha segurança alimentar e nutricional para todas as pessoas, né? Então, é isso daqui, que não necessariamente tem uma recomendação única, como, por exemplo, a do Eat Lancet que eu mostrei. Não tem uma recomendação única de alimento e de forma de produção, de venda, de descarte, que sirva para todo mundo, né? A gente tem que pensar em soluções de acordo com a realidade local, a economia local, com a cultura, com o clima, com a política daquele local, né? E aí, então, pensando nisso tudo, eu queria que vocês, deixa eu colocar aqui a pergunta. Eu queria que vocês falassem o que disso tudo aí, né, o que eu falei, e qual que vocês acham que é a principal mensagem que vocês vão levar da palestra de hoje, o que vocês acharam no geral. Não precisa ser algo muito longo, mas só para a gente ter uma ideia aí do que vocês aprenderam, o que vocês acharam de mais interessante. Vocês estão conseguindo ver essa parte? Acho que ainda ninguém entrou. Enfim, sustentabilidade vai muito além do que imaginamos, sim. Relativizar, com certeza, o impacto do consumo da carne. Muito obrigada. É muito difícil saber com certeza o impacto de cada aspecto da alimentação. Muito conhecimento, que tenha sempre essas palestras online. Pensar no alimento desde a produção até o consumo, diminuir o desperdício, consciência alimentar holística, a importância dos alimentos in natura, sustentabilidade muito além de evitar o consumo de determinados alimentos, analisar a alimentação de forma harmônica entre social, ambiental e saúde de uma forma geral. Achei muito legal isso, exatamente, né? A gente não pensar só naquilo que está no prato, mas em todo o processo, que aquilo impacta no meio ambiente, nos aspectos sociais e de saúde. Legal. Então, deixa eu parar ela aqui. E aí, o que eu queria mostrar para vocês, alguns recursos, né, para se vocês gostaram, então, do tema, acharam interessante, para vocês procurarem um pouco mais. Tem esse curso da Telesaúde do Rio Grande do Sul, que eu comentei, sobre saúde planetária, são vários módulos. Tem o módulo de alimentação e saúde planetária. Eu fui uma das autoras desse módulo, está bem legal. Ainda por enquanto a gente tem, acho que até o módulo 3 disponível, a cada semana eles vão lançando um módulo novo. É um curso totalmente gratuito, depois no final vocês recebem um certificado. Então, printem a tela, procurem esse curso. Eu estou fazendo o curso e está super incrível. Vocês viram a foto que eu coloquei lá no começo, é bem legal. Alguns outros recursos que eu queria falar para vocês, se vocês não conhecem, o livro do Michael Pollan, O Dilema do Onívoro, é um livro já antiguinho, né, mas o Michael Pollan ele tem vários livros nessa área de sistemas alimentares, e são bem interessantes, eu acho que vale a pena ler, para ver esse outro lado do sistema alimentar. Esse daqui é o livro que eu comentei da Bill Wilson, que eu acredito que só tem em inglês, eu procurei para ver a capa em português, eu não achei, mas vale a pena seguir, porque é bem interessante, um dos melhores livros que eu li recentemente, então, bem legal, The Way We Eat Now. E aquele documento do Lancet, que eu falei, né, Alimento, Planeta e Saúde, é também um documento extremamente importante nessa área de alimentação e sustentabilidade. Em todo lugar que vocês forem, eles vão te perguntar, você viu o documento do Lancet? É esse documento, é super importante. Aqui também alguns documentos do Sustentária, né, então a gente tem um livro que conta um pouco a nossa história, a gente tem o manifesto que eu comentei para vocês, a gente tem o YouTube com alguns vídeos, não tem muitos, mas estamos produzindo. Hoje a gente tem 40 membros voluntários que participam do Sustentária em São Paulo. A gente tem alguns também membros lá em Goiás, desenvolvendo todos esses materiais super bonitos. Eu até agradeço a participação do pessoal que está aqui acompanhando essa palestra, que eles são muito maravilhosos e ajudam a gente bastante a desenvolver todos esses materiais. E a última que eu vou falar para vocês são perguntinhas rapidinhas só para vocês preencherem o que vocês acharam da palestra, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E se vocês tiverem, eu vou deixar aberta
essa poll para vocês preencherem, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem abrir o microfone e tal, vocês podem ir me perguntando. Deixa eu ver se ele deixa, e até ele vai demorar não vai deixar eu voltar para os slides, mas enfim. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite da Thaís, assim, acho que cumprir o prazo aqui, né, quase 2 horas, e queria me colocar à disposição, sustentária, né, para todos os materiais que a gente tem também, e agradecer a Universidade de São Paulo, a Universidade de Michigan, o GEAS, que é o grupo de pesquisa da professora Dirce, que é vinculado ao Sustentária. A gente tem também o Facebook do Sustentário, o Instagram do Sustentário, onde a gente está fazendo lives toda semana, todas as quintas-feiras, às 5 da tarde, ou então antes daqui. Vocês entrem lá no Instagram do Sustentário, às 5 da tarde. Cada semana é um assunto diferente. Hoje foi sobre a nova nutrição, né? Pensar em nutrição de uma maneira holística. Semana que vem a gente vai falar sobre como reduzir o consumo de carne. Vai ser eu e a Natália Uticava, que trabalha com nutrição vegetariana, então a gente vai discutir um pouco sobre isso. Cada semana é um tema diferente, a gente está colocando diversos materiais, tem um grupo de receitas incríveis que está desenvolvendo várias receitas, revistas, enfim, materiais, está bem legal, aproveitem. E acho que é isso, vou ver se eu consigo aqui, queria agradecer e ver se vocês têm alguma pergunta, se eu consigo sair daqui, será que... Assim, colocou uma pergunta aqui, ó. Realmente temos que repensar nas nossas escolhas alimentares, afinal são vários pontos que são envolvidos. Ah, legal, acho que foi um comentário. E é isso, gente. Tem meu contato. Vou tentar parar de compartilhar a tela aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quiser tirar o microfone, não sei, Thaís, como você quer fazer. Acho que agora entrou meu áudio, né? Eu acho que se o pessoal quiser falar pelo microfone, fazer as perguntas, ou utilizar o bate-papo mesmo também, né? Agora, como não está mais compartilhando, acho que fica um pouquinho mais fácil, né, para utilizar o bate-papo. Já agradecendo também Não, só ia comentar que aqui eu vi aonde vai falar sobre diminuir o consumo de carne, vai ser no Instagram do Sustentária. Fica bem pequenininho o meu bate-papo, não consigo abrir muito mais. Ele fica bem no cantinho mesmo, não... Bom, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem fazer aqui pelo chat, mas é um prazer, Thaís, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a ótima apresentação. Até estava recebendo algumas mensagens aqui já, falando que a apresentação estava sendo sensacional. Eu acho que é uma temática um pouco nova também, né, para a maioria das pessoas, e não é muito tratada ainda, né, dentro do curso de nutrição. Está chegando agora, né? Então, é algo que vale muito a pena, né? A gente tá aprendendo, tá ouvindo, né? Eu acho que tanto para quem está fazendo a graduação, até mesmo para professores, para profissionais, né? É muito proveitoso. Muito obrigada. Imagina, é uma área ela não é tão nova, mas acho que ela realmente está vindo para a área da alimentação mais recentemente. Então, é algo muito complexo, né? Que a gente está tentando desvendar formas de estudar a sustentabilidade dentro da alimentação e como tornar isso viável para as pessoas consumirem no dia a dia delas e tudo mais. Então, o Sustentária, ele veio como um projeto de extensão ainda quando eu estava no meu mestrado, que foi muito isso, né? Como é que eu vou passar essa informação dentro da academia, eu estou aprendendo lá durante o meu mestrado, como é que eu vou passar isso para as pessoas? E aí, o Sustentária veio com essa ideia de a gente fazer
redução do consumo de carne no restaurante universitário. Foi a primeira ação sustentária. E aí hoje a gente já cria materiais, desenvolve muito mais atividades. Então, é algo que foi muito, né, são quase 10 anos de existência do Sustentar, ele chamava Segunda Sem Carne na época, né, Segunda Sem Carne na FSP, e depois a gente foi evoluindo e transformando mais em alimentação sustentável. Mas, alguém colocou aqui, minimiza a tela do apresentador, que aumenta, não sei como é que faz isso. Eu vi aqui, vale a pena indicar o uso de composteiras caseiras? Eu acho que sim, se a pessoa tiver espaço, tiver, né, cursos para fazer isso em casa, eu acho legal. Eu fiz na minha casa, eu morava num apartamento super pequeno, eu fiz por um tempo, mas não funcionou muito para mim, porque eu não sabia exatamente o que eu podia colocar, e aí as minhas minhocas se proliferaram muito, depois elas morreram, enfim. Então, eu acho que é uma coisa que tem que conversar um pouco com as pessoas, né, com quem você está falando, para ver se isso faz sentido para ela. E eu vi alguém perguntando aqui também do PARA, né, do slide que eu coloquei sobre o da Anvisa, e perguntava o que era 77 menos o Paraná. Que foram utilizados 77 municípios, menos o Paraná. Foi isso que eu entendi daquele slide da Anvisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que passou. Tem uma melhor do que a outra em relação às pegadas? Então, em relação às pegadas, tanto hídrica quanto de carbono, não tem uma coisa que você fala, isso é melhor do que outra. Todas são estimativas do impacto da produção daquele alimento. Então, vai depender muito do seu interesse. Se eu estou interessado em mudanças climáticas, eu vou pensar mais na pegada de carbono. Se eu estou interessada com a disponibilidade de água do planeta, eu vou pensar na parte da pegada hídrica. Então, você tem que ver qual que é o interesse. Tem alguns softwares hoje em dia que estudam isso e tentam colocar qual é o impacto dessa pegada na saúde, por exemplo, numa dimensão comum. Então, eles tentam fazer isso para colocar tudo junto, né? O impacto das mudanças climáticas, da água, da poluição, eles tentam juntar isso tudo. Mas é algo ainda um pouco controverso, não é muito, assim, difundido, né? Até porque esses softwares são bem caros e as estimativas são estimativas, não são, nenhuma dessas coisas são extremamente, sim, números absolutos exatos, né? Isso varia também muito de acordo com o estado ou o país que isso é produzido. Tem mais alguma pergunta aqui? Não, acho que era essa pergunta. A intensificação sustentável já é realidade em algum lugar do mundo? Olha, que eu saiba, assim, intensificação, eu não sei exatamente o que você quer dizer com intensificação. Eu acho que tem alguns locais pequenos que conseguem tornar mais sustentável. Então, por exemplo, eu estava morando em Ann Arbor, em Michigan, no ano passado. E em Detroit, numa região pequenininha de Detroit, eles conseguiram fazer sistema alimentar que funcionasse naquela região, tanto de produção de alimentos, de venda, da própria comunidade se inserir junto com a produção de alimentos, fizeram a disciplina em parceria com a Universidade de Michigan para falar sobre alimentação sustentável para a população. Eu acho que tem alguns exemplos de coisas bem pequenininhas locais que funcionaram. Acho que o grande desafio é a gente levar isso para frente, né? Como é que a gente pode transformar esse pequeno em grande, pensando na complexidade do sistema. Alguém pergunta da fortificação de alimento é uma boa saída. Então, acho que teria que ser uma boa saída para que exatamente você está comentando, né? A fortificação de alimentos, ela existe no Brasil, por exemplo, para ácido fólico, onde a gente sabe que tinha, no passado, uma diminuição, um baixo consumo de ácido fólico, e isso causava problemas para a gestação, né, com má formação do feto, e aí o governo colocou, né, esse programa de fortificação, e hoje em dia a gente quase não tem mais esse tipo de problema. Mas também o que a gente vê é um consumo elevado de ácido fólico, né? Tem alguns estudos mostrando que o ácido fólico em excesso no nosso organismo, ele pode se grudar ao DNA e aumentar o risco para outras doenças. Enfim, então acho que
fortificação é muito difícil, porque ele é sempre para todo mundo, independente se é para o público-alvo, né, que no caso seriam ali as gestantes ou mulheres em idade fértil, que poderiam se beneficiar desse consumo de folato, mas todo mundo está consumindo esse folato. Então, fortificação acho que tem que ser bem estudada e tem que ser avaliada, né? Por exemplo, a do iodo no sal também, que foi uma fortificação de sucesso, e tem que ser fiscalizada para a gente ver se de fato aquela quantidade está sendo colocada e se está fazendo um efeito na saúde da população. Em algumas ações hoje em dia da Embrapa não é biofortificação, acho que é o nome, eles tentam colocar a variedade genética do alimento que já tem uma quantidade maior de vitaminas e minerais. Isso também vem sendo estudado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que é isso de perguntas, né? Doutora Aline, professor Elis Patel falando, me escuta? Sim. Então, em nome do curso de nutrição, novamente eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade, em compartilhar tanto conhecimento conosco, né? Foi muito interessante, foi muito bacana a palestra e que a gente possa contar futuramente com a sua parceria. Nossa, o prazer é meu de poder contribuir com vocês. Acho que falar para essa quantidade de gente foi super bom. Acho que leva o conhecimento para mais pessoas. Então, fico muito grata também pelo convite. Acho que foi muito bom. E aí a gente coloca essa apresentação também no YouTube para a gente poder alcançar mais e mais pessoas. E com certeza, comigo, com Sustentária, a gente está à disposição aí para trabalhar junto, né? Que é todo mundo em prol de uma alimentação mais sustentável para todo mundo, né? Valeu, muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês. Uma boa noite aí, gente. Boa noite.